Olá, amigos e amigas internautas. Este vídeo está sendo produzido com a intenção de mostrar a espetacularidade, a espetacularidade da inteligência artificial. Logicamente, não é um vídeo técnico, não é um tutorial. Eu estou aprendendo ainda inteligência artificial. O dia que eu ficar mais ou menos bom, aí, com o maior prazer, incluirei entre os meus tutoriais alguma coisa sobre inteligência artificial para transmitir esse conhecimento a vocês. Mas, objetivamente, é o seguinte: eu, nos meus treinamentos, nos meus exercícios de inteligência artificial, peguei uma poesia, tá? Uma poesia clássica do Casimiro de Abreu, joguei para a inteligência artificial e disse: desenvolva um texto baseado nesta poesia. E depois pega esse texto e produz um vídeo. Vocês estão entendendo bem? Um vídeo sobre esse texto, com narração e música. Só que a narração ficou muito assim artificial. A inteligência artificial, na parte de converter texto em fala, tem alguns sites que têm uma boa interpretação, mas não foi o caso deste, então eu tirei a fala original, né, e coloquei a minha, para ficar com mais interpretação. A música também foi acrescentada depois, mas já é uma coisa assim extraordinária. Esse vídeo é um pouco longo, porque, em primeiro lugar, eu vou apresentar para vocês a poesia do Casimiro de Abreu. Então vamos ver essa poesia que se chama... na realidade, o título do vídeo, ele mudou, a inteligência artificial mudou um pouco. Então estou procurando aqui o título da poesia. A poesia se chama assim: O que é simpatia? E entre parênteses, a uma menina, do Casimiro de Abreu. Então vejam primeiro a poesia. O que é simpatia? Casimiro de Abreu. Simpatia é o sentimento que nasce num só momento, sincero no coração. São dois olhares acesos, bem juntos, unidos, presos numa mágica atração. Simpatia são dois galhos banhados de bons orvalhos nas mangueiras do jardim, bem longe às vezes nascidos, mas que se juntam crescidos e que se abraçam por fim. São duas almas bem gêmeas que riem no mesmo riso, que choram nos mesmos ais. São vozes de dois amantes, duas liras semelhantes, ou dois poemas iguais. Simpatia, meu anjinho, é o canto do passarinho, é o doce aroma da flor. São nuvens de um céu d'agosto, é o que me inspira teu rosto. Simpatia é quase amor. Depois disso, minha gente, eu então pedi o desenvolvimento do texto, que ele fez tudo, gerou vídeo, etc., como eu disse. Só que ele mudou o título, ele colocou assim: Simpatia, o amor nas entrelinhas. Então agora vocês vão assistir esse vídeo gerado pela inteligência artificial. Coisa assim fenomenal. Simpatia é uma palavra suave, mas carregada de significados. Um termo que parece leve, mas na verdade sustenta um peso imenso, o peso da conexão genuína entre duas pessoas, a essência que nasce num olhar e cresce sem pressa, sem pressagem, mas com uma força inegável. Essa simplicidade sutil da palavra talvez se traduza naquilo que muitos chamam de amor, mas que no fundo ainda se esconde
como uma promessa não cumprida, uma porta ainda entreaberta. A poesia que buscamos é exatamente esse mistério, uma dança de palavras que descrevem algo que não se consegue entender completamente, mas que se sente com intensidade, talvez até de forma confusa. O poema faz de sua própria essência o reflexo da simplicidade que descreve. É como se o ato de se apaixonar ou se entregar a uma simpatia fosse quase como um processo mágico, fugaz, mas profundo. Uma troca invisível que acontece instantaneamente entre dois corações que ainda nem sabem o que significa exatamente estar juntos, mas já estão. Quando o poeta fala sobre o sentimento que nasce num só momento, ele nos transporta para um instante único, uma faísca que acende no meio do caos da vida cotidiana. Às vezes, as palavras mais simples guardam os maiores mistérios. O olhar entre duas pessoas é descrito como algo mágico, algo que não se pode medir ou racionalizar. Ele está lá, pronto para acontecer, mas ao mesmo tempo irreconhecível. Simpatia, esse quase amor, é um olhar furtivo que se encontra no meio da multidão. A sensação indescritível que nasce quando duas almas se reconhecem, mesmo sem saber o nome que darão a esse reconhecimento. O que é a simpatia, senão a união sem palavras? Esse sentimento que nasce num só momento é como uma chama que se acende sem que se perceba, sem ser planejado, mas que quando surge parece iluminar toda a sua existência. O poeta, como um mago, faz com que dois seres se conectem por algo que escapa da lógica. E, no entanto, essa conexão parece mais verdadeira que muitas outras formas de vínculo, pois é puramente visceral, algo que se sente na pele e no coração. Em um segundo momento, o poema compara a simpatia a dois galhos banhados por orvalho. Ainda jovens, mas que com o tempo se unem. Essa imagem traz à tona a ideia de que o amor ou a simpatia pode ser algo que cresce, mas sem forçar o crescimento. Ele surge de forma natural, assim como dois galhos de uma árvore que, ao se tocarem, formam uma harmonia invisível, mas completamente palpável. Eles se entrelaçam lentamente, sem pressa, apenas pela força do próprio destino, sem precisar de justificativas. São galhos que não se escolhem, mas que, uma vez unidos, jamais poderiam ser separados. Essa ideia é reconfirmada quando o poeta fala sobre as duas almas gêmeas, a simpatia em seu mais puro estado, como duas almas que se reconhecem e se completam. As almas que riem no mesmo riso e choram nos mesmos ais. Tem algo que transcende o simples encontro. Não é apenas uma questão de estar junto, mas de estar junto de maneira genuína, quase como se as emoções se fundissem, como se fossem partes de uma mesma entidade. O riso e o choro que compartilham não são apenas reações comuns, são expressões de uma sintonia profunda que une dois seres em um nível emocional e espiritual, muito além das palavras. No fundo, simpatia é essa espécie de casamento invisível entre dois corações que não precisam explicar nada um ao outro, porque já se entendem de maneira intuitiva. A simpatia não exige promessas nem garantias. Ela existe no espaço entre o olhar e o toque, na cumplicidade de um sorriso compartilhado, na leveza que se sente ao estar do lado de alguém sem a necessidade de forçar ou explicar nada. É quase um amor, talvez, mas talvez também o amor mais puro, que não precisa de rótulos, expectativas
ou definições. Ao falar que a simpatia é o canto do passarinho ou o doce aroma da flor, o poeta nos faz perceber que este sentimento está em toda parte, em cada detalhe pequeno da vida cotidiana. A simpatia é a música do mundo que ressoa silenciosamente nos momentos mais simples, como o canto de um passarinho pela manhã ou um aroma suave que se espalha pelo ar em um campo florido. Ele está no toque sutil do vento na pele, no olhar cúmplice de duas pessoas que não precisam de mais nada além da sua presença. A simpatia é um prazer quase imperceptível, mas que tem o poder de transformar a realidade e fazer o mundo mais bonito, mais suave. E assim, o poeta encerra a poesia com um mistério. A simpatia é quase amor. Essa ideia nos faz pensar que talvez o amor, em sua forma mais pura, não precise ser grande, mas sim sutil. Ele não precisa de declarações gloriosas ou de um compromisso eterno. Às vezes, o amor é apenas um simples fato de se sentir bem na presença do outro, de se conectar sem precisar entender tudo. A simpatia, então, pode ser vista como o primeiro passo, o prelúdio de algo mais profundo, mas também como algo autossuficiente em sua própria beleza e intensidade. Talvez o amor seja um grande jogo de pequenas simpatias que acontecem o tempo todo, invisíveis, mas presentes. E assim, no final, a poesia nos deixa com a ideia de que a verdadeira magia do sentimento está na sua naturalidade, na sua capacidade de surgir de maneira inesperada e transformar o mundo ao redor. A simpatia é um lembrete de que o mais bonito da vida, do amor, é aquilo que acontece sem explicação, sem previsão, mas que é intensamente real no momento em que acontece. E quem sabe, talvez, isto seja o verdadeiro amor, a simplicidade de ser, de sentir e de estar junto. Não é uma coisa extraordinária, gente? Tem aparecido na internet, assim, produções absurdas com o auxílio da inteligência artificial. E a cada dia ela vai aprendendo mais, vai se tornando mais inteligente. Eu espero que vocês tenham gostado desta primeira experiência minha nesta área e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela audiência de vocês e tchau, tchau, galera.